Nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio avisará Dona Patroa que precisa se livrar de João Pedro para impedir que ele e Sandra fiquem juntos. Egídio engana João Pedro, faz um recado chegar até ele como se fosse de Sandra. O rapaz vai até o rio se encontrar com a moça, mas vai ser Egídio que vai estar esperando. No entanto, uma pessoa misteriosa estará observando tudo o que acontece ali. José Inocêncio se revolta com a triste notícia que recebe sobre o filho e grita: "Eu vou me vingar do Egídio! Ele vai pagar pelo que fez! E eu já sei o que vou fazer!" Sandra chora e também avisa a si mesma: "Eu vou revelar o segredo do meu pai, que ninguém sabe nesse velório. Ele vai ter o que merece." Egídio é atraído até o velório de João Pedro, sem imaginar o que está prestes a acontecer ali. Em certo momento, Sandra aparece gritando: "Pare o velório! Eu preciso revelar um segredo!" José Inocêncio avisa Damião: "Mande trancar todas as portas. Esse infeliz vai ter uma surpresa." Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Egídio estiver furioso conversando com Dona Patroa e falar: "Se a Sandra pensa que eu vou deixar ela ficar com aquele sujeito, aquele filho daquele infeliz, ela tá muito enganada. Se eu não tenho coragem de dar um fim na Sandra, porque ela é minha filha, não posso dizer o mesmo sobre o filho do José Inocêncio." Desesperada, Dona Patroa arregala os olhos e questiona: "Pelo amor de Deus, do que você tá falando, homem?" Egídio responde: "Tô dizendo que eu não vou deixar isso barato. Já sei o que eu vou fazer." O vilão sai andando mais furioso do que nunca. Dona Patroa fica sozinha e, desesperada, começa a rezar: "Pelo amor de Deus, meu pai amado, acalme Egídio. Acalme, porque ele vai acabar fazendo alguma coisa, meu pai." Enquanto isso, em outro canto, Egídio aparece com um jeito frio, planejando o que fará com João Pedro. "Eu vou resolver essa história do jeito que se resolvia na época do meu pai, o grande Coronel Firmino. Eu vou pegar o filho do José Inocêncio em uma tocaia, acabar com o metido. E já até sei como é que vou fazer isso." Egídio termina de acertar os detalhes de seu plano, sai para colocar em prática e procura Sandra. Nervosa ao encontrar seu pai, a moça questiona: "O que o senhor quer comigo?" Egídio disfarça e responde: "Eu sei que a gente não tá nos nossos melhores momentos, Sandrinha. Mas eu preciso da sua ajuda. Preciso que você vá lá na casa de Joana e ensine ela a ler." Sandra estranha o pedido dele e questiona: "Oxe, que pedido é esse uma hora dessa?" Egídio responde: "Você é a única que pode ajudar ela, Sandra Coutinho. Será que não dá pra você passar por cima do seu orgulho uma vez e ajudar a Joana?" Sandra pensa um pouco e responde: "Eu vou na casa de Joana e vou ensinar ela a ler. Mas vou fazer isso por ela e não pelo senhor. Muito pelo contrário. Vou fazer isso para ela se defender de você também." Sandra vai até a casa de Joana e, sozinho,
Egídio diz: Caiu feito um patinho. Agora, com a Sandra distraída, consigo pegar o filhote de José Inocêncio em uma das maiores tocaias já vista em toda a Bahia. Sem perder tempo, Egídio corre até Tião e avisa: Tenho um serviço pra você e preciso que ele seja feito agora. Procure o João Pedro, caçula do José Inocêncio, e diga pra ele que a Sandra tá à espera dele na cachoeira. Mas preste atenção, você não vai dizer que fui eu que mandei esse recado, ouviu? Vai dizer que é a própria Sandra que mandou avisar. Tião estranha e pergunta: É impressão minha ou o patrão tá querendo montar uma emboscada? Egídio responde: Não é da sua conta, Tião. Apenas faço o que mandei. Vá até ele e diga que a Sandra mandou avisar que tá à espera dele. Vá logo, antes que eu faça um frango com ovo da galinha. Tião arregala os olhos e sai correndo para fazer o que o patrão mandou. Não demora muito até que Tião encontra João Pedro e diz: Vim a mando da dona Sandra Coutinho, seu João Pedro. A moça pediu para lhe avisar que está à espera do senhor no lugar de sempre. João Pedro abre um sorriso quando escuta aquilo e fala: Pois eu vou atrás de minha Sandrinha agora mesmo. Rapidamente, João Pedro vai a cavalo até a cachoeira em que encontra Sandra. Mas assim que chega, percebe que a moça não está lá. Confuso, João Pedro olha para os lados e questiona: Oxe, onde é que tá a Sandra? De repente, Egídio aparece na frente dele e João Pedro percebe que caiu em uma tocaia. Nesse mesmo instante, uma pessoa misteriosa aparece escondida, observando Egídio e João Pedro. Horas se passam e ninguém recebe notícia nenhuma de João Pedro. Morena e Deocleciano vão desesperados até Inocêncio e comunicam o sumiço do rapaz. O fazendeiro não se preocupa e fala: João Pedro conhece essas terras melhor que qualquer um aqui. Ele não tá perdido. Morena fala: É por isso mesmo, Zé. A gente tá com medo que alguma coisa aconteceu com ele. Ainda mais por conta das encrencas que ele tava se enfiando. José Inocêncio começa a se preocupar e avisa: Vamos atrás do João Pedro. Mande chamar todos os homens. Eu quero todo mundo atrás dele. É pra procurar em todos os cantos dessa fazenda. Não é pra sossegar enquanto a gente não encontrar ele. Me ouviram? Não demora muito até que uma enorme busca começa por João Pedro em todas as terras próximas a José Inocêncio. Deocleciano procura junto com Zinha, Morena e a professora. José Inocêncio procura em outro lado junto com Damião e seus homens. Inácia e Mariana ficam desesperadas em casa, rezando para João Pedro aparecer. Mas não demora muito, até que Zinha aparece desesperada, anunciando que acharam o corpo de João Pedro. Não demora muito até que a notícia do falecimento de João Pedro se espalha e deixa todos de queixo caído. Desesperada, Morena começa a chorar como jamais chorou em toda a sua vida e grita: Não, não, não! O João Pedro não! Meu João Pedro! Eu prometi pra Maria Santa que iria cuidar dele! Eu não posso acreditar que o meu João Pedro se foi! Não posso, meu Deus! Isso é um pesadelo! O pior que eu tive na minha vida! Deocleciano também chora e comenta: A última vez que eu sofri esse bocado foi quando eu perdi meu menino. Agora eu perdi meu outro filho, o meu João Pedro.
Inácia aparece furiosa, também com lágrimas nos olhos, e fala: Eu tentei avisar, eu tentei alertar todo mundo que uma coisa dessas podia acontecer, que uma hora dessas ia acontecer uma hora ou outra. Olha no que deu. O João Pedro era o que menos merecia isso. Foi o filho do José Inocêncio que mais sofreu nessa vida. Mariana se aproxima e tenta abraçar José Inocêncio. O fazendeiro passa um tempo sem palavras, até que começa a chorar e fala: Só agora eu enxergo o tanto que eu fui injusto com o filho que mais me amou nessa vida. O João Pedro não merecia nada do que eu fiz pra ele. Se eu pudesse voltar no tempo, como dói, meu pai! Como dói! Mariana também chora e diz: Eu tô aqui com você, José Inocêncio. Eu vou te ajudar a passar por isso. Nós vamos passar por isso juntos, meu amor. Todos passam um tempo chorando, até que de repente, Ritinha aparece e avisa: Eu sei quem foi. Eu vi tudo com os meus próprios olhos. Foi o Coronel Egídio que pegou João Pedro em uma tocaia, lá perto das águas. Quando Ritinha fala aquilo, José Inocêncio fica com mais ódio do que já ficou em toda a sua vida e diz: Eu sabia que tinha sido ele. Eu não tinha dúvida nenhuma que esse filhote de pica-pau ia fazer alguma coisa com meu filho. Mas isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Eu não posso deixar isso barato. Não posso e não vou. Deocleciano diz: Em nome de João Pedro, também não vou deixar barato. O que nós vamos fazer com ele, patrão? José Inocêncio responde: Vamos resolver isso do mesmo jeito que a gente resolvia a moda antiga. José Inocêncio começa a explicar para Deocleciano o que pensou em fazer com Egídio. E enquanto isso, Sandra descobre o que o seu pai fez. Vai com tudo para cima dele e grita: Foi você, não foi? Foi você que acabou com o João Pedro. Foi por isso que inventou aquela história de eu ajudar a Joana a ler. Foi pra me tirar de cena pra você acabar com o João Pedro. Cínico, Egídio diz: Eu jamais faria uma coisa dessas com alguém, apesar do que ele mereceu. Se eu fosse você... Sandra o interrompe e questiona: O que o senhor faria se fosse eu? Fala! Eu sei que foi você! Egídio fala: Se eu fosse você, tomaria muito cuidado com essas acusações. Sandra o encara no fundo dos olhos e avisa: Pois fique sabendo que isso não vai ficar barato pro senhor. Não vai mesmo. Sandra sai andando. Egídio fica sozinho e diz a si mesmo: Era só essa que me faltava agora. De repente, o vilão escuta alguém chamando no lado de fora. Egídio vai até lá, encontra Deocleciano e questiona: Como eu posso ajudar? Deocleciano responde: Eu vim convidar o senhor para velar o João Pedro, caçula do amigo José Inocêncio, que foi pego em uma tocaia. Mais cínico ainda, Egídio disfarça e questiona: Meu Deus! O João Pedro se foi! Coitado, tão jovem! Quem faria uma coisa dessas? Deocleciano segura a raiva e responde: A gente tá tentando descobrir. Egídio diz: Pois é claro que eu vou ao velório prestar as condolências ao amigo José Inocêncio. Mesmo que nossas ideias não se acertam, ninguém merece passar por isso. Deocleciano vai embora. Sandra observa tudo de longe e diz a si mesma:
É o seu fim, Egídio Coutinho. Finalmente todo mundo vai saber a verdade sobre você. Vou contar tudo o que eu tenho pra contar. Essa vai ser a minha vingança. Momentos se passam, até que a cidade inteira aparece para o velório de João Pedro. José Inocêncio fica ao lado do caixão junto com Mariana e Inácia. Morena chora como jamais chorou em toda a sua vida e fala: Eu ainda não acredito que isso tá acontecendo. Egídio chega junto com Dona Patroa e todos os encaram. Cínico, o vilão se aproxima de José Inocêncio e fala: Eu vim prestar as minhas condolências para o amigo. Nem imagino o que deve estar passando nesse momento. José Inocêncio se prepara para dar o que Egídio merece, quando de repente Sandra aparece no local e grita: Parem esse velório! Todo mundo precisa saber a verdade sobre Egídio Coutinho! Nesse instante, um murmúrio enorme começa entre todos no local. Egídio arregala os olhos e manda: Vai embora, Sandra! Sandra responde: Vou coisa nenhuma! Você vai pagar pelo que fez com João Pedro! José Inocêncio se interessa e pergunta: Do que você tá falando, Sandra? Sandra responde: Tô falando que encontrei documentos do meu pai que comprovam que foi ele quem mandou acabar com Dona Nena, vó de Mariana, por acreditar que ela tem algo a ver no que aconteceu com nosso avô. Quando escuta aquilo, Mariana vai furiosa para cima dele e grita: Então foi você! Eu vou acabar com você! José Inocêncio segura Mariana e diz: Calma, meu amor. O Egídio tá aqui pra pagar pelo que fez com João Pedro. Egídio se assusta e pergunta: Que conversa é essa? Eu não fiz nada com ele. Zé Inocêncio o interrompe e manda: Deixa de ser cínico, porque ninguém aqui acredita nas suas conversas mais. A gente sabe que foi você. Do mesmo jeito que você montou uma tocaia pro meu filho, a gente montou uma pra você. E é essa. Quando escuta aquilo, Egídio percebe a cilada e tenta sair correndo para fugir. Mas José Inocêncio manda trancarem as portas do local e, junto com Deocleciano e Damião, vão para cima de Egídio, que grita tão alto que até as pessoas do lado de fora conseguem escutar. Você acha que o Egídio deve ser preso ou ter o mesmo fim que João Pedro? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.